Olá, amigos, estamos de volta com Batata Quente hoje, quarta-feira, dia 29 de julho. Imagina, gente, já está chegando agosto, hein? E a gente começou essa jornada há 4 meses, imaginando que, quem sabe, a gente estaria enxergando uma luz no fim do túnel dessa situação tão dramática que é o Covid, mas estamos experimentando uma segunda onda, que nós vamos falar sobre isso brevemente no Batata Quente. Mas hoje é um dia de tocar um outro ponto que é tabu. Parece um assunto, vamos dizer assim, supérfluo, superficial, nada disso. Talvez seja um dos assuntos mais polêmicos e mais importantes, mas cercado de uma grande hipocrisia, que é a questão da aparência. A aparência que motiva ditados, dizeres, enfim, uma série de situações que tentam mascarar uma realidade que nós vamos tentar destrinchar hoje com a ajuda de um time que tem a receita perfeita. São lindas, inteligentes, sabem do que vão falar, e eu tenho certeza que eu vou ficar cada vez menos importante nesse programa de hoje. Quem está com a gente hoje para falar sobre o complexo jogo das aparências aqui no Batata Quente número 32, de Miami, Rosane Westler. Sprintzen. Eu disse a ela que a partir de hoje eu chamar ela só de Sprintzen, porque Westler é mais complicado para mim. Nascida no Rio de Janeiro, ela é psicóloga formada na PUC e pós-graduada na Adelphi University em New York. Vive nos Estados Unidos desde 1980 e em Miami desde 92, onde tem 2 consultórios especializados em transtornos relacionados à ansiedade, depressão e fobias. É casada e tem 3 filhos. Especialidade maior para falar de aparência, impossível. De Los Angeles, Gisele Ambrosio, mais uma vez aqui conosco, com muito prazer. Ela é advogada, nasceu no Rio de Janeiro, formada em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio, fez mestrado na Califórnia, Western School of Law em San Diego, e é dona do Law Offices of Gisele Ambrosio em Los Angeles, onde vive há 17 anos. Muito prazer e dorme ter você aqui, Gisele. De Weston, nós temos Andréia Felizardo, nascida em Porto Alegre, gaúcha, tchê, mora em Miami desde 1996, esteticista, maquiadora profissional e empresária de beleza, como ela se intitula. Dona da empresa Looks to Kill, representante da Junesse Global e considerada uma wizard da beleza no sul da Flórida. As clientes amam. De Orlando, Anica Beara, paulistana formada em jornalismo, é apresentadora de TV, MC e promotora de eventos. Entre outros feitos, foi manequim, professora de passarela e produtora de desfile de moda. Vive na ponte aérea entre São Paulo, mais precisamente Alphaville e Orlando. E, finalmente, a nossa convidada especial, sacrificando-se hoje às 2h30 da manhã, lá na Europa, Karina Michelin, que é jornalista e empreendedora social. Vive em Milão há 7 anos, depois de ter vivido 12 anos em Miami. Foi eleita Miss Italia nel Mondo em 2006. Fundou a marca Girls Like Us em 2014, onde trabalha como artesã, valorizando o feito à mão, transformando a arte em oportunidade para mulheres vulneráveis se emanciparem. Dito isso, agora eu quero uma rodada de boa noite com vocês. E vou começar com minha... Olha só que beleza. Não sei por onde começar. Meu Deus, Gisele Ambrosio, de Los Angeles. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo aí do outro lado do mundo. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje novamente no Batata Quente. Eu adoro fazer parte desse programa. Que bom, e a gente adora ter você aqui também. Uma outra repetente nesse curso aqui que está voltando é a dona Rosane Spritzer. Boa noite, Rosane. Boa noite, é também um prazer estar aqui novamente e principalmente hoje falar desse assunto que é tão polêmico, né? Não é, menina? Eu tive tanta reação que eu não esperava. Depois eu conto. Nós temos 3 estreantes no Batata Quente hoje. A primeira delas é a nossa querida companheira que já trabalha conosco há algum tempo, já li todo esse currículo maravilhoso dela e estou muito feliz de que ela possa estar aqui hoje, que é a Anica Beara, falando dessa vez direto de Orlando. Boa noite, Anica. Boa noite, direto de Orlando, e me sentindo extremamente feliz de estrear aqui no Batata Quente. Eu acompanho, adoro essa tua iniciativa aí de Andréia, mas é um prazer muito grande estar com vocês e bora lá, vamos falar bora um pouquinho lá, porque a batata hoje é fervente. A moça de Milão, que foi de Miami, bonita demais. Boa noite, Karina Michelin.
Obrigada, Carla. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, embora para mim já seja quase 3 horas da manhã, 2h30, 3 horas, nem sei. Mas é um prazer enorme estar dividindo esse momento aqui com vocês. Eu acho que o papo vai ser bom, vai ser bem bom. Eu espero que sim, eu tenho certeza que sim. E, finalmente, ela que também é uma amiga de longa data, já trabalhou conosco muito tempo naquela série de enorme sucesso que foi o Pink Floyd, onde ela que cuidava das imagens de todas as meninas, e esse pobre rapaz aqui também, que foi a primeira vez que ele perdeu as rugas, foi quando essa moça botou a mão na minha cara. Andréa Felizardo, prazer enorme ter você aqui, querida. Imagina, o prazer é meu. Obrigada pelo convite, Carlos. Olha, moças, o negócio é o seguinte: quando eu tive uma discussão com a Andréa, quando eu resolvi fazer esse tema, não que ela fosse contra, mas ela reagiu como muita gente reagiu assim. Será? Será? Adoro será. Aí é que eu quero fazer. Quando pergunta assim, será? Eu já quero fazer. É porque a questão da aparência é um tabu. E eu queria saber de vocês, nessa primeira rodada, jogar logo a batata quente de vez. Por que vocês acreditam que existe tanta hipocrisia em se assumir que a aparência é essencial na vida do ser humano? E eu começo com a Anica Beara. A aparência, realmente, ela é fundamental, porque ela é a tua primeira impressão, ela é o primeiro contato que qualquer pessoa tem com um outro ser humano, é a aparência. Quer dizer, você está fazendo ali um raio-x imediato, é a aparência que conta. Só que a gente tem que levar em conta que a aparência é o primeiro, mas as pessoas, elas formam, é uma soma, né? É um conjunto que vai te dar uma referência sobre aquela pessoa. Então, é a postura, são as virtudes, é o caráter, é a forma como ela se comunica, é a forma como ela se comporta. Agora, o que acontece com as pessoas? Hoje, talvez as pessoas estejam meio que fugindo disso. A aparência não é tão importante, porém, no fundo, ela está querendo dizer que eu não ligo muito para a aparência. E, normalmente, quem diz não ligo muito para a aparência é quem realmente está fazendo de tudo para chamar atenção para a sua aparência. Porque quer queira, quer não, nós somos seres visuais, então a gente conta muito a aparência. Será, Anica, que isso que você colocou muito bem colocado aí sobre esse momento não é o reflexo quase que de uma introspecção forçada, de uma culpa mal resolvida, de finalmente achar que, puxa, estamos vivendo esse momento de enorme dificuldade, não é hora de se falar em aparência? Tu pensa assim, Andréa? Olha, eu até fiquei pensando, né, sobre a hipocrisia. O ser humano é hipócrita, né? Mas eu acho que todo mundo, mesmo os hipócritas, eles sabem que realmente conta. Tu tá bem vestido, tu tá com o cabelo bem cortado, com as tuas unhas limpas, para tudo, para um relacionamento, para uma entrevista de trabalho. Então, eu não sei por que, né, as aparências enganam. Não, as aparências não enganam. Eu acho que a pessoa tem que realmente, em qualquer momento de crise, de pandemia, de qualquer momento da vida, tem que se cuidar, tem que ter uma certa higiene, tem que se apresentar bem, porque realmente conta, e as pessoas, quando chegam a mim, querem estar mais bonitas, fazem de tudo, né? Então, aí tá os ginásios, farmácia, cirurgias, o pessoal todo está buscando ficar mais bonito. Isso é... E você, Karina, você é uma mulher ligada em uma série de profissões e atividades onde a aparência não é nem um luxo, é um pré-requisito. Que testemunho você dá do papel? Caso você é uma mulher muito bonita, então não deve ter tido problemas de aparência, né? Mas me diga que testemunho você dá do papel que a aparência representou nessa sua trajetória. Bom, eu acho que a aparência ela tem que vir acompanhada sempre com a personalidade da pessoa, né? Eu acho que isso define muito a tua aparência no total. Assim, não é só a roupa que você veste, não é só o modo que você se compõe, né? É uma composição total, assim. E eu acho que é muito importante essa composição. Eu acho que as pessoas buscam isso, né? Até para se definir, porque a gente vive numa sociedade
onde a gente é muito cobrado, né? A gente é cobrado em todos os sentidos. O modo que você se veste, o modo que você fala. A gente está vivendo um politicamente correto muito, muito difícil, assim, né? Em todos os sentidos. E isso também vem para... Marina, sem querer lhe interromper, esse politicamente correto, como você falou agora, colocou muito bem, não seria também meio hipócrita? Não, claro, claro, claro. É como a Andrea falou, né? O ser humano, ele é hipócrita já, né? A gente vive nessa hipocrisia mascarada, né? Eu acho que é legal a gente falar isso e não tratar como um tabu, né? Tem pessoas que se ofendem com isso. Eu acho que é bacana a conversa, né, a discussão para a gente evoluir também como ser humano, né, para a gente entender várias coisas que estão acontecendo no mundo. Eu acho que essa pandemia ela trouxe tudo que já estava de ruim no mundo, que a gente já vivia, de repente, no corre-corre da vida, que ninguém se notava, né, tantas coisas que a gente está notando hoje, tanto pelo modo que a gente tem mais tempo, né, dizemos assim, de estar observando mais. Acho que as pessoas estão se observando. E esse jogo de observação é interessante porque isso incomoda muita gente. A gente começa a ver até através das redes sociais a falta de tolerância das pessoas, o modo que as pessoas tratam as outras, entendeu? O jogo das aparências, eu acho que ele vem embutido nisso também, sabe? Antes a gente postava as fotinhos nas redes sociais e mostrava a nossa vida bacana. Hoje, isso causa até um certo constrangimento, né? Porque a gente vive numa sociedade que tem muita gente que está mal, né? Que não está legal, porque realmente a gente está passando por uma ruptura de quebra mesmo, né? Em todos os sentidos, eu acho que a gente vem vivendo politicamente, de caráter mesmo, que a gente está vendo tantas coisas acontecerem nos nossos... Mas eu vou aproveitar, olha, eu vou aproveitar isso aí, senão daqui a pouco você vai responder minha segunda pergunta e eu não quero, não. Fica aí, você já estava indo no caminho muito bom. Já está lindo, normal, mas eu interfiro mesmo. Para a sua pergunta, a primeira pergunta, claro que eu comecei minha carreira muito cedo, com 14 anos eu comecei a trabalhar como modelo. E ali, desde muito cedo, eu participei de concursos de beleza, com 9, 10 anos, 11 anos. Então, eu sempre fui muito cobrada nesse sentido, né? Nesse sentido de estar sempre bem, de estar sempre bonita, de estar sempre... Era um meio de competição muito, muito grande, assim, sabe? De você se comparar um com o outro, de você ver que você, de repente, tinha uma pessoa muito mais bonita que você e você querer ser diferente. Enfim... Crescer nesse ambiente assim, depende muito do caráter e da sua base também que você tem familiar. Porque se você é uma pessoa que é rodeada de amor e você é segura de você mesmo, você se autoafirma como pessoa. Né? Bom, deixa eu pular. Agora eu vou pular para a Gisele, porque a Gisele tem um input diferente nessa discussão. Gisele é uma advogada que lida com centenas de imigrantes. Imigrantes que estão buscando legalização, imigrantes que estão entrando no mercado de trabalho, imigrantes que têm zilhões de preocupações e nem sempre estão preocupados em reparar o quanto a sua aparência pode ser um fator decisivo na sua aceitação, no seu progresso e na sua absorção dentro da sociedade no país que você escolheu viver. Como é que é essa experiência, Gisele? É interessante, Carlos, e é bem assim mesmo como você colocou. É interessante que uma das coisas que eu falo para os meus clientes, por exemplo, que estão indo para a entrevista, né, de imigração, com oficial de imigração, seja no consulado americano no Brasil, ou seja aqui nos Estados Unidos, eu sempre dou dicas de como se vestir, como se portar. Às vezes o tipo de cabelo, eu sei que não é o tipo que eles estão esperando ver, e eu dou mesmo a dica, sem medo de errar, porque eu sei a importância da apresentação. Você sabe a expectativa que existe do outro lado, né? Isso também no mercado de trabalho. Desculpe, você está dizendo que você antecipa a expectativa e minimiza os problemas que uma aparência mal cuidada poderia gerar? Com certeza. E faz muita diferença.
Bom, agora eu chego à nossa terapeuta amiga, que está aqui por razões bem óbvias, né? Eu quero saber dela o seguinte: você ouviu aí esses 4 depoimentos? Será que você consegue bater no liquidificador isso e traduzir para mim por que essa relação tão difícil do ser humano em assumir a importância da aparência na vida de cada um? Eu acho que isso tem a ver com um trajeto religioso e um trajeto da própria psicologia. Porque nessa história de aparência, eu acho que foi confundido a questão material com a aparência. Então, se você se preocupa com a aparência, você é uma pessoa superficial, você é uma pessoa fútil, que não tem conteúdo. Né? E dá valor Isso é um absurdo total. Exato, dar valor a coisas materiais não é bem visto, né? No sentido religioso ou no sentido filosófico da questão. Só que eu acho que não funciona assim. A nossa autoestima ela está diretamente relacionada com a nossa aparência. Nosso respeito está direcionado com a nossa aparência. Esse eu falei, um assunto polêmico e muito complexo, porque existem vários níveis. Né? A gente está falando da aparência postada em redes sociais, da aparência numa questão de trabalho, que eu acho que é essencial, não só a aparência, como o nosso comportamento também, que está ligado. Mas a aparência básica, que eu acho diretamente ligada à nossa autoestima, essa quando a gente acorda de manhã, se olha no espelho e diz, então tá, eu vou continuar assim, eu vou me arrumar, vou escovar o dente, vou pentear meu cabelo, vou me vestir. Né? Mesmo nesse momento de pandemia, que é muito importante a gente fazer isso pela manhã para poder ter um dia bom. Né? E eu acho também, você me pediu para fazer o liquidificador, né? Liquidificador. Pois é, você disse a aparência, a gente tem que ver o conteúdo das pessoas. Sim, mas a aparência continua sendo importante. Eu já trabalhei com modelos lindíssimos e tudo em que a autoestima era baixíssima. A Gisele tem uma observação. A gente está falando aí dessa beleza padrão de modelo, né? Eu só queria colocar aqui que eu acho muito bonito isso que está acontecendo agora e não acho hipócrita que é essa diversificação da beleza, de cada um ser bonito dentro do que é. E o que eu quero dizer com isso? Você não tem que fazer plástica, você não tem que parecer com ninguém, mas se cuidar dentro da sua beleza natural, seja apresentável, principalmente no mercado de trabalho. Quando você for procurar um emprego, e dentro mesmo do seu dia a dia no trabalho, é muito importante, né? Dentro do que você é, né? Cada um do jeito que... Eu acho linda essa coisa que está acontecendo agora, de cada um se assumir do jeito que é, né? Eu vou aproveitar esse gancho. Você tem mais alguma coisa para concluir, Rosane? Que eu quero aproveitar... Eu só estava querendo dizer isso, que eu acho que é uma coisa fundamental que eu vejo, básica, uma experiência, né? Que a gente já fez e vê. Se você pega uma pessoa que vive na rua, que está barbado, cabelo comprido, e às vezes eles postam isso em rede social e tudo, mas isso acontece. Você vai lá, dá um trato nessa pessoa, corta o cabelo, faz a barba, ajuda essa pessoa a ter uma roupa bonita e tudo. Você vê essa pessoa se olhar no espelho e o semblante dessa pessoa muda. Muda. Ela se respeita, ela tem mais autoconfiança, ela tem confiança de ir buscar um trabalho e não se sentir rejeitado. Então, acho que isso tudo é muito importante, principalmente num outro país, que nós todos sabemos o que é estar em outro país e ser aceito, e principalmente em termos de pandemia. Aproveito para dar uma rodada rapidinha aqui, na quantidade maravilhosa de pessoas que estão assistindo a gente. Um abraço para Guto Lordelo, Rosiane Leitão, Maria Inês Dalborgo, Ariadne Woodbridge, Sebastião Pereira, Elka Ortiz, Nalu Liraci, lá do Rio de Janeiro, Lívia Serafim, da Bahia, Miriam Suzuki, do Japão, Esther Stenenberg, Maida Manes, de Orlando, Adriana Sabino, de Key Biscayne, Tereza Simões. Menino, uma loucura, muita gente chegando e as perguntas chegando. Mas, meninas, posso chamar assim, né? Meninas, vocês acham que a pandemia e a quarentena vão sacudir a perspectiva que as pessoas têm com relação a padrão de beleza ou rapidamente tudo vai voltar do jeito que era antes? Eu começo com você, Karina, lhe pedindo para dar a resposta curta.
Bom, padrão de beleza, a gente já está... Primeiro que a gente anda com máscaras, né? As pessoas têm que... Já está escondido, você já não tem mais um rosto, né? Quando você sai. Então, a gente já enfrenta isso já nos dias de hoje. Então, vamos ver até quando isso vai. Mas a Andrea pode falar, né? Mesmo nos momentos de pandemia, eu acho que tem muita gente tendo que andar com o rosto coberto. Eu acho que tem muita gente que, quando saiu da quarentena, a primeira coisa que fez foi buscar alguém para se fazer alguma coisa no rosto, né? Isso eu ouvi falar bastante aqui. Bom, eu espero que a sacudida não seja só física, né? Seja uma sacudida também, eu acho que emocional nós tivemos todos, né? Essa sacudida emocional, todo mundo viveu ela de uma forma ou de outra. E os anjos e os demônios dentro de cada um despertaram aí de acordo com o que cada um tem dentro, né? É isso que a gente pôde verificar aí durante essa pandemia. E você, Anica, o que é que você acha? Você acha que nós vamos ter novo normal ou vai ser o velho normal mesmo que vai imperar? Não, eu acho que vem um novo normal aí, porque de acordo com todas essas novas regras, né, que a gente teve que viver durante essa pandemia, super importante isso que você falou, a gente usa máscara. Eu não sairia sem um batom jamais, porque eu sempre gostei de passar um batomzinho. Eu olho para o batom, eu olho para a máscara, esquece o batom, não existe, ninguém vai ver se eu estou com ou sem. Mas o que eu acredito é assim, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, quer queira, quer não, mas as pessoas se sentiram mais não relaxadas, mas mais à vontade em casa, né? Elas estão mais acostumadas a não ter que se produzir tanto para poder fazer o seu trabalho home office. Claro, a gente se produz, a gente faz todo esse nosso ritual, e, aliás, fazendo só um complemento para a nossa psicóloga, a Rosane, eu achei perfeito a sua colocação, é isso mesmo. De manhã, isso é sagrado para todos nós, eu acho que homem, mulher, para todo mundo, é o nosso ritual. À medida que você toma seu banho, que você começa a se arrumar, escova seu dente, cabelo, sabe quando você vai crescendo, a tua autoestima vai fortalecendo, você vai se sentindo, e eu digo, você vai se sentindo bonita, não estou dizendo em colocando muita maquiagem, ou se produzindo, ou pondo uma roupa muito elegante, acessórios, não, é de dentro mesmo, você vai, se sentindo poderosa, você sente isso, então, esse cuidado com higiene, com aparência, isso é fundamental. Não importa, quarentena ou não. Então... Não, tudo bem. Quando eu faço assim é para dar uma concluída. Tá. Mas pode então, concluir. Mas então, eu acho que nós vamos entrar num molde aí de um pouquinho mais relax pós-quarentena, sabe? Isso eu também acredito um pouco, viu? Mas será que dona mestra Wizard da beleza, ela acredita nisso? Ou ela começa a ver aquela... Que nem liquidação de loja americana de Black Friday, abriu a porta, vem aquela multidão de gente, salve-me, por favor. É isso que você pensa, André? Olha, eu acho que o mundo não vai ser mais a mesma coisa, né, Carlos, depois dessa pandemia. Não tem como. Eu acho que vai mudar muita coisa. E eu acho que a mulherada vai querer se produzir, sim. Vai. Eu concordo com a Nica, essa coisa de estar em casa, de estar relaxado, ou seja, a gente até se obriga, né? Porque eu até brinco muito, quem assiste meus vídeos, né? Passa no espelho, leva aquele susto, que está horrível, descabelada, está de pijama. E eu até faço essa brincadeira e faço a pessoa, vai lá, bota um batom, passa uma máscarazinha, porque eu sei que é como a Rosane falou, que a gente se sente melhor realmente quando a gente dá uma tapeada, né, no rosto e tal. Mas eu acho que, assim como o pessoal tem necessidade de repente sair numa praia, bater um papo, fazer uma reunião, de se arrumar. Eu acho que o pessoal vai ter, sim, vontade de dar uma arrumada, ou até mesmo fazer uma baita de uma maquiagem, sair para a noite. Não sei. Pelo tempo que se ficou em casa, de repente, de pijama e sem se arrumar, eu acho que a mulherada vai sair para se arrumar. E nem liquidação de Black Friday. Mas aí eu pergunto a Gisele, ela é sempre impecável na apresentação dela. Aí eu já me vi perguntando, Gisele, faz muita diferença no seu relacionamento, no seu dia a dia de trabalho, a forma muito cuidadosa com que você se apresenta? Obrigada, Carlos, pelo elogio. E sim, eu presto muita atenção nisso. Inclusive,
pelo quesito profissional. E essa é uma dica que eu quero dar para as pessoas, viu, gente? Porque eu acredito sim que vai ter essa mudança pós-pandemia, onde as pessoas estão mais relaxadas, mas existe sim uma expectativa das outras pessoas quanto à sua aparência profissional. Eu sinto que os meus clientes querem me ver assim, sempre de terninho. De verdade, é assim que eu faço as minhas consultas, sempre. Eu estou sempre pronta como uma advogada. Eu sempre senti isso, que existe uma expectativa do cliente. E eu já escutei falar de outros colegas advogados que teve colega que teve atenção chamada pelo juiz, porque não estava apresentável no Zoom com o juiz ou com o próprio cliente. Então, existe esse certo decoro que você tem que seguir como um profissional, não só como advogado, mas acredito que todas as pessoas nos seus circuitos profissionais devem lembrar disso e não ficar totalmente à vontade. Com certeza. Rosane, chegamos à conclusão, então, que a aparência não é só uma questão de higiene, de beleza, de cuidado, de autoestima. É também uma questão de marketing pessoal, não é? Totalmente, porque, como ela estava dizendo, eu sempre trabalhei arrumada, sempre. E eu acho que os meus pacientes gostam de me ver arrumada, maquiada, ou seja, eu me respeito e respeito meus pacientes. Não importa que nível social é o meu paciente. Eu estou ali respeitando aquela pessoa e sendo profissional. E eu me lembro, quando eu trabalhei em Nova York, numa clínica, a gente tinha um código de roupa que a gente tinha que vestir. Eu tinha que vestir um terno, não podia vestir calça comprida, tinha que vestir meia, blusa de manga comprida, um certo cabelo, né, discreta. A gente tinha esse código na clínica onde eu trabalhava. E eu acho que eu aceitei isso e gostei dessa maneira, porque eu acho que é realmente não um sinal de futilidade ou superficialidade, mas um sinal de respeito ao outro também. Bom, nós, em tese, já daqui a 2 minutos, iríamos estar iniciando as perguntas do público, estão chegando muitas, já tem pergunta para a gente ficar aqui até as 10 da manhã, não vamos ficar, é claro, vamos talvez, quem sabe, fazer outra edição do programa, mas eu me senti motivado pela conversa de vocês, que está sendo maravilhosa, muito, muito consistente, muito fácil de compreender e se posicionar, lindo. Mas eu penso agora, eu vou fazer um pouquinho advogado do diabo. O que dizer para aquele cara que ou aquela mulher? Olha como eu falei, cara, já pensei na minha turma, né? Porque vocês aí esquecem um pouquinho que metade do planeta é homem, né? Mas tudo bem, normal, deixa para lá, tá tudo bem. Mas eu vou perguntar agora em nome de nós homens. O homem tem um senso de urgência e uma percepção a respeito de apresentação bastante diferente das mulheres. É uma percepção muito mais minimalista, que está muito mais ligada à higiene e a uma apresentação básica. É claro que tem todo tipo de homem, inclusive os metrosexuais, só falta botar plumas e paetê na cabeça e se malham até ficar parecendo uma coisa. Nada contra, mas nada a favor. Eu falo daquele cidadão que não tem educação para ver a apresentação pessoal como uma ferramenta de trabalho, como marketing pessoal e, como vocês falaram muito bem, uma atitude de respeito para com o outro. Isso seria uma característica muito sofisticada que o homem ainda tem que trabalhar em si para se ver preocupado com isso da mesma forma que as mulheres se veem? Pergunto eu a Andréa Felizardo. Eu acho que aí também entra o tabu de não ficar feminilizado se está se cuidando demais ou se está muito preocupado com a sua aparência. Eu acho que tem esse lado. Mas hoje tem uma quantidade enorme de homens, André, que fazem da sobrancelha ao calcanhar. Não, é Neymar está aí de prova, como Neymar, Cristiano Ronaldo, principalmente os ídolos do esporte, viraram bibelôs de cuidado, né? Não vamos longe, meu marido faz sua sobrancelha, porque tem muito cerrada e cai embaixo aqui da pálpebra, e ele tira o excesso aqui, mas relutou. Mas ele não desenha a sobrancelha dele, não. Desenha a sobrancelha. Porque hoje em dia é uma tendência que a gente vê tendência, mas aí muitos ídolos. Nós já estamos caindo daí mais para o lado metrosexual. O cara que desenha a sobrancelha já é mais para o lado metrosexual. O cara mais normal, aí que eu te digo, então fica naquela... Cuidado com a palavra normal nos tempos de hoje, Andréa Felizardo. É verdade. Vamos dizer assim, o cara mais habitual. Justamente.
porque fica nesse tabu de não ficar muito feminino, né? Então, eu acho E que você, Anica, você convive com essa realidade dos homens com dificuldade em relação a isso? Não, eu já acho que isso está se tornando uma coisa bem habitual. Os homens estão tendo essa preocupação com a beleza, com a estética, com a aparência, muito mais do que antigamente. Então, eu não sinto essa distância tão grande. Eu acho que os homens se cuidam muito, se cuidam. E isso seria motivado, Rosane, mais por uma conquista de autoestima do que propriamente por uma necessidade de aparecer mais, ou estaria eu enganado? Não, eu acho que tem vários níveis. Os dois são verdadeiros. Tem muita gente que quer aparecer mais e são homens vaidosos e que normalmente nem falam sobre isso, né? A vaidade é tanta que eles não comentam o assunto, né? They don't disclose it. E tem pessoas que estão realmente pensando em que isso ajuda a construir essa autoestima. E isso também ajuda essa pessoa a ser vista como uma pessoa que está se cuidando, que não é desleixado, que se cuida de si próprio, também vai cuidar do que está à sua volta. Perfeito. Eu acho que essa é a mensagem, né? Gisele, você quando está sugerindo coisas e dando dicas e cuidando para que um cliente seja uma pessoa que está a seu serviço, contratando os seus serviços, orientando ela esteticamente, é diferente quando você está conversando com uma mulher do que quando você está conversando com um homem, é claro. Mas qual é o grau de dificuldade que você tem ou que você encontra na comunicação desse tipo de coisa com um homem? Muitas vezes eles levam um susto, viu, Carlos? Primeiro, eles nossa, mas eles, o que está de errado comigo? Calma, não tem nada de errado com você. Não vai doer, não vai doer. Exato, é só para essa entrevista, a gente quer parecer um pouquinho mais conservador, ou, né, seria legal se você fizesse um pouquinho mais a barba aqui, ou ali. Eu falo com bastante jeitinho, né? Assim, de repente coloca uma blusa, né, de botão até aqui. Se você tiver um blazer, vamos parecer assim, vamos pensar que a gente está indo num casamento. Como é que você iria num casamento? Né? Para os que têm cabelo grande, eu faço, vamos fazer um rabinho, de repente, né, um coque, nada de boné, nada de chapéu, né? Então eu tento ser. Ou seja, você tem que apelar para incorporar um pouco psiquiatria, psicologia, né? Psicologia, usar um pouco tomar emprestado os conhecimentos de Rosane para poder administrar. Eu quero aproveitar, porque esse assunto, a Andrea me chamou a atenção aqui. Olha que depoimento interessante que acabou de chegar. O Luciano Santos Gilberto, que eu não sei de onde ele é, se ele puder até se comunicar e dizer, eu gosto de dizer de que cidade ele está se comunicando. Olha o que ele diz. E quem vai responder a ele é você, viu, Karina? Te prepara aí, sim, senhora, presta atenção. Eu faço direitinho o rodízio. Quem pensa que eu me engano, não me engano, não. Boa noite, gentes bonitas. Eu, há 10 anos, pinto meu cabelo. Tenho 61 anos, não me acostumo com a minha idade, não quero que o tempo passe. Se for errado, eu não quero que o tempo passe. Eu parei no tempo, já sou avô e me sinto... sinto, aí está escrito aqui de uma maneira que eu não consigo entender, já sou avô e me sinto bem com os netos, mas não consigo me acostumar com a minha idade. O que é que você diz para ele, Karina? Como ele chama? Luciano, né? Luciano Gilberto. Luciano Gilberto, maravilhoso. É maravilhoso. Você vê uma autoestima maravilhosa. Ele respondeu agora, olha, ele respondeu aqui, ele concluiu, ele disse assim, será que é anormal? Não, eu acho maravilhoso. Isso é quando eu acho assim, a questão da idade também, eu brinco sempre, né? A idade eu deixei no cartório, a idade você deixa lá, porque é um número só que não conta nada. Eu acho que o que conta é o que você tem dentro e como você é como essência. O Luciano, ele aos 60 anos, ele se sente, a idade dele está lá no cartório, maravilhoso, ele vai pintar o cabelo, ele vai ser feliz e ele vai viver muito tempo, muito mais feliz ainda, né? E dura, viu? Porque as pessoas assim vivem mais ao longo, né? Vivem mais tempo quando as pessoas são mais felizes e estão sempre em busca de ser melhor, né? Luciano. Olha, o Gilberto está pulando no sofá de alegria. Gilberto, manda um recado aí para você dizer de que cidade você está ligando. Agora,
A pergunta é para você, Andréa Felizardo, da Maida Manes de Orlando. Você acha que o uso da máscara fará com que as pessoas, no caso, acredito, mais as mulheres talvez, que têm olhos que falam, ficarão mais bonitas, chamarão mais atenção? Com certeza, principalmente se assistam minhas aulinhas de como maquiar os olhos. Você tem um trabalho nessa área de olhos, né? Eu acho que os olhos são muito expressivos, né? E até tem essa coisa da gente tapar a boca, obviamente que a gente presta mais atenção para os olhos. Então, realmente, a mulherada está cuidando mais da sobrancelha, tirando mais a sobrancelha, botando os cílios esses que ficam, eu nunca botei, mas que ficam para sempre. Então, realmente, os olhos falam. E é o caso agora, né? De falar. A máscara vai enfatizar os olhos, né? Completamente, vai dar um zoom nos olhos. Justamente. E por falar em zoom, tem uma pergunta da Ariadne Woodbridge para a Gisele. Ela diz o seguinte, Gisele, nós não podemos esquecer que com o novo Zoom World, esse mundo que nós estamos aqui, em que passamos a viver, a primeira impressão é a que fica. E mais do que nunca, através do vídeo. O que é que você acha disso? Com certeza, eu concordo 100%. Gente, hoje isso passou a ser o nosso cartão de visita, como uma das amigas aí falaram logo no começo, né? A sua presença, a sua aparência é agora o seu cartão de visita, porque você não tem mais aquela possibilidade de encontrar tete a tete, né? Pessoalmente entregar literalmente o seu cartão. Então, agora, isso aqui é o que você tem. E dizem que nos primeiros ali 30 segundos uma pessoa forma opinião sobre você. Então, você tem aqueles raros segundos para passar uma boa impressão, uma impressão de confiança, uma impressão de competência. Anica, a pergunta é de Manuela Macedo, de Nova York. Ela pergunta o seguinte: tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Isso fui eu que botei, viu? Não foi ela que botou, não. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas como ficar bem apresentado com pouco dinheiro ou sem dinheiro nenhum? Aí é que está a grande questão. Muitas pessoas associam a elegância, a aparência, a um alto investimento. Não é necessário. Não é necessário. Primeiro, você pode, com um baixo investimento, com roupas básicas, com roupas simples, você pode sim compor um visual que impressione, que esteja adequado ao ambiente que você está frequentando. Agora, é fundamental que você adapte essa roupagem, adapte essa produção corretamente, use os trajes adequados para você, sem investir muito dinheiro, mas busque as peças certas que valorizem o seu corpo. E quando a gente fala valorizar o seu corpo, você não precisa ser uma eterna top model, você não precisa ter as medidas perfeitinhas. Ame-se do jeito que você é e procure valorizar, usar peças que valorizem a forma como você é, o jeitinho que você é. Então, sempre usar peças que valorizem ou escondam aquilo que você quer esconder, porque o mais importante é você tem uma ser estratégia, feliz, tem uma ser estratégia. feliz. E se tem estratégia, tem uma continha, por menor que ela seja, que você precisa ter uma quantidade mínima de peça de roupa, você tem que ter um arsenalzinho, por menor que seja. Então, eu ainda vou ficar esperando uma dica, porque ela pergunta com pouco ou sem dinheiro. Pode falar, Gisele. Carlos, é uma dica que eu queria passar, que inclusive tem uma colega minha e bem famosa também, advogada, que ela está sempre comprando, por exemplo, no ThreadUp, que são coisas... O que é um ThreadUp? ThreadUp é um site onde existem coisas de segunda mão que estão ainda em excelente estado. Ela, inclusive, que passou essa dica para todas nós, aquele grupinho de brasileira que eu faço parte, né, as advogadas, as 13, e ela está sempre no último estilo, com roupas maravilhosas. E nós perguntamos para ela, ela falou, gente, então, isso aí é uma dica do baixo custo, mas não é uma dica... Não é uma dica do custo zero. Ok, mas, por exemplo, existem sites, isso é uma outra dica, que te falam exatamente o tipo que você deve usar para o seu tipo de corpo, conforme essa amiga anterior aí estava falando, e também te ensinam como ter, assim, olha, custo zero só se você for pegar da igreja, né? Que tem igreja que dão roupas usadas, existe isso também. Ou se você reciclar o que você já tem, aprender a costurar...
e tal. Exato. Mas eu não quero fugir da pergunta inicial que gerou essa conversa toda, que foi o Zoom, porque Rosana vai poder ajudar a gente numa questão aí. O Plínio Vassi, de Toronto, colocou uma coisa aqui interessantíssima sobre ainda o mundo Zoom que a gente está vivendo. Antigamente, numa entrevista de trabalho, a gente tinha mais do que 1 minuto para superar qualquer problema de aparência e conquistar a confiança da pessoa ou o interesse da pessoa pela nossa conversa ou pela nossa competência. Com o mundo do Zoom, essa chance acabou, Rosane? Ela não acabou, mas ela diminuiu, porque, como já foi dito, né, a gente tem 30 segundos, esse é o cartão, né, a nossa aparência ali naquele Zoom. Até nós estamos aprendendo a aparecer no Zoom. É uma reformulação que a gente tem que fazer para poder ser profissional e trabalhar em frente a uma câmera e se mostrar ao outro através dessa câmera. Não é fácil, mudou. Eu acho que as pessoas têm que encarar que mudou e vai ficar assim. Mesmo depois da pandemia, eu acho que isso é uma tendência. Né? Andréa, tem uma pergunta do Carlos Barbosa, foi uma das pessoas que mandaram perguntas no início. Lembra que eu falei para vocês que tinham perguntas de homens aqui? Eu achei muito interessante. Qual é a receita para se ter uma boa aparência em termos de rotina? O que é que você recomenda? Sendo homem, eu acho que ele está perguntando mais em relação qual é a expectativa que se tem de boa aparência para um homem. Bom, em termos de rotina de beleza, começa desde tomar muita água, por exemplo, porque isso vai influenciar na tua pele, vai influenciar nos teus cabelos, limpeza da pele, um bom creme diurno, noturno, para nós aqui, com esse sol, um protetor Você solar. nem falou dos básicos, né? Cortar unha, cortar... Né? Calma, Carlos Né? Borges. Porque Calma. é o que a gente vê por aí quando a gente vai no gym e que olha para os americanos, principalmente, Jesus, Maria, José. Unha, um cabelo bem cortado, sobrancelha. Se o cara tem uma sobrancelha muito cerrada, que tem uns fios loucos, corta esses fios. Não tem que fazer desenho, mas dá uma cortada. A barba, até os pelinhos do nariz são horríveis quando tem muito pelo dentro do nariz, isso se tira também. Então, essas coisas básicas eu acho que fazem toda a diferença. Perfeito. E tem truque para isso, Karina? Tem como você ter segredinhos de beleza bem apropriados? Para o homem e para a mulher? Aí, no caso, é para a mulher. A pergunta eu estou agora... Como a Andréa respondeu a parte do homem, eu agora respondo a parte para a mulher, porque o fã-clube de mulher está enorme aqui. Eu não quero confusão com minhas espectadoras. Eu quero atendê-las. Quais são os truques? Aqueles truquezinhos, por exemplo, meu Deus do céu, esqueci, perdi a hora, tenho um compromisso no estúdio, tal, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quais são os truques? Bom, de maquiagem, você está dizendo? De aparência? Não sei, de apresentação, de roupa. Qual é a roupa básica? É um pretinho básico? É uma roupa simples? É uma maquiagem básica? Eu acho que o básico sempre vence, né? Quando o simples sempre vence, porque você está de uma forma praticamente elegante, né? Eu sou muito clássica no sentido que eu, particularmente, eu gosto de roupa muito ou branco ou preto, eu não gosto de muito coloridão, assim. Então, para apresentar para trabalho também, eu acho legal a gente ter essa composição mais, né, homogênea, assim, dizemos, de cores. Depois, uma coisa que não pode faltar é corretivo, um negocinho para olheira, porque eu acho que a olheira também eu acho que é uma coisa fundamental, que a gente tem que passar um corretivinho ali básico. Creme hidratante, um batonzinho ali, e o cabelo tem que estar sempre limpo, né? Eu acho que uma coisa que eu reparo muito é cabelo, né? Eu sou muito assim, olho que cabelo é uma coisa fundamental, né? Você olha para a pessoa, às vezes, com o cabelo sujo, né? Ou com caspa caindo ali, né? Porque tem muito disso, né? Eu já vi, até para entrevista, a Gisele pode falar, entrevista de trabalho, eu já vi muita gente... Porque quando eu fiz algumas entrevistas de trabalho, né? Eu entrava lá e falava, meu Deus do céu, mas como que pode?
caspa mesmo caindo, sabe? A pessoa que não estava limpa. Eu acho que é importante a limpeza, né? A pessoa está limpa, a pessoa está fresca. Cheirando bem, cheirando bem. É o frescor, né? A pessoa ter esse ar de limpeza, eu acho que é fundamental. A gente vai mudar o arco agora. Nós já estamos no último segmento do programa. Estão chegando perguntas ainda, tem perguntas, mas eu quero colocar uma coisa que chegou em 2 perguntas daqui, da Ludmila Pavan, de Los Angeles, e da Selma Rodrigues, de Orlando. Elas perguntam basicamente a mesma coisa. As perguntas foram mescladas. Elas acreditam que a pandemia gerou uma sensação de volta a uma simplicidade muito grande. Sim, sem dúvida. Uma acredita que isso vai se impor, a outra não acredita tanto. Então, eu pergunto ao painel: o minimalismo, a simplicidade no vestir, uma apresentação mais clean e light é a nossa próxima tendência para quando a gente voltar a algum tipo de normalidade, seja quando for, Anica Beata? Sim, com certeza, com certeza. E as indústrias de moda estão bem ligadas nisso, inclusive as coleções elas já vêm se apresentando de uma forma muito mais simples, e como eu disse lá no comecinho, quando eu falei um relax, uma coisa mais despojada, não relaxada, porém com uma tendência mais confortável e bem minimalista. Então as coleções a gente já vê bem voltadas para isso. E só ainda reforçando que a gente fala, né, sobre higiene, como aparência, tudo isso é fundamental, mas existem algumas coisas que eu também gostaria de rapidamente só falar a respeito. A postura é fundamental, as atitudes das pessoas são fundamentais. Existem algumas coisas, a advogada com certeza agora vai arrepiar, por exemplo, a pessoa chegar mascando um chiclete, nada contra, quem gosta, masca seu chiclete, mas não vá para um local que você quer causar uma boa impressão mascando um chiclete, né? Quando você for conversar com alguém, você é apresentado, aperte a mão, sabe, de uma forma firme, não dura, não, mas com firmeza, olhe nos olhos das pessoas. Isso tudo cria uma primeira impressão muito positiva. E se a gente tem 30 segundos para causar essa primeira boa impressão, nesses 30 segundos, procure ter essas atitudes mais firmes, atitudes que realmente marquem a tua presença. Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter realmente. Não falar alto demais, não gesticular, não chamar os holofotes, tanto, sabe, para si ter uma postura mais elegante. Isso fica muito bacana também. Isso aí que você acabou de descrever é quase um ato de contrição para muita gente. Bom, falar para italiano que não pode gesticular muito não pode. Ou para certo é tipo de brasileiro que não pode falar muito alto. Para você ter um comportamento um pouquinho, para você ter um comportamento, dependendo do ambiente, você está numa entrevista de trabalho, você tem que se conter um pouco. Por isso que eu falo. Mas eu vou jogar uma pergunta para a Rosane. A pergunta é do Paulo Forenzilo, de Orlando. O Paulo pergunta: cada vez mais é difícil achar um homem que não possua tatuagens. O que fazer com um corpo tatuado quando não se quer destruir uma entrevista de trabalho? Eu acho que depende também de onde a gente está indo para essa entrevista, mas eu acho que a pessoa tem que estar vestida, né? Cobrindo as tatuagens, você quer dizer? Cobrindo as tatuagens. Eu acho que tem muita gente hoje em dia que tatua o rosto, tatua o pescoço, as mãos e tudo. Eu acho que essa pessoa tem que pensar muito qual é a linha de trabalho que ela quer fazer. Se você está num ginásio, você faz esporte, alguma coisa assim, isso é aceitável. Se você vai num escritório de advogados, com a cara tatuada e tudo, imediatamente a pessoa que está te entrevistando já vai dizer: não, essa pessoa não é uma pessoa que eu quero que esteja aqui dentro desse escritório. Então, não sei, eu também não sei se meus pacientes iriam me julgar se eu tivesse toda tatuada. Provavelmente também iriam me julgar. Eu prefiro não dar minha opinião, mas tudo bem. Pois é, então... Mas essa pergunta foi muito boa, porque ela espelha uma realidade. Eu sou idoso o suficiente para vir de uma época onde tatuagem era uma coisa completamente estigmatizada. Primeiro, ninguém usava. Segundo, quem usava tinha algum tipo de vinculação com a marinha, com o mar, marinheiro,
com a noite, era uma coisa no nicho do nicho do nicho. Hoje, só para dizer a vocês, eu tenho 2 filhas maravilhosas que eu amo, lindas e venero. Ambas têm tatuagem. Fizeram, nunca houveram necessidade de perguntar minha opinião, porque minha opinião não conta a respeito. Mas não é que eu reagi, de maneira nenhuma eu seria estúpido para reagir, mas eu fiquei meio assim, puxa, sabe se só puxa? Puxa. Engraçado isso, né? Eu nunca me imaginei reagindo à tatuagem. Diga, Gisele. Carlos, desculpa, essa questão da tatuagem é muito interessante. Eu tenho 2 escondidas, ninguém pode ver, a não seja meu marido. Agora, é interessante que 2 coisas que eu queria colocar. Você vai muito no Japão, né? Você sabe que no Japão, tendo tatuagem, você não pode entrar em certos lugares. Uhum. Eu sei porque eu passei por isso lá. Tinha certos lugares que simplesmente porque eles conectam tatuagem à gangue, né? Uhum. E na imigração a gente tem problema com isso. Quando eu venho um cliente para mim que tem tatuagem, eu tenho que pesquisar sobre a tatuagem do cliente para ver se a imigração vai fazer alguma conexão daquela específica tatuagem com algum tipo de gangue no mundo. Tá? Então, geralmente, eu tendo a pedir, eu tenho a tendência a pedir aos meus clientes para cobrirem suas tatuagens, para não ter nenhum tipo de problema. Bom, agora nós vamos entrar em outra senda da aparência que eu guardei para o final do programa, que é a senda dos relacionamentos pessoais. A aparência na proximidade, no namoro, no romance, na conquista, no flerte, em tudo mais. A gente sabe que a aparência é absolutamente essencial para definir o interesse de A por B. Tem alguma dúvida com relação a isso, Karina? Não, eu acho que o relacionamento entre casais, você está dizendo, né? Entre pessoas. Entre pessoas. Atração física, interesse de conhecer, interesse de se aproximar. Claro. Eu acho que aquilo que você sempre está buscando por aquilo que é bonito, né? Por aquilo que te chama atenção. E o que chama atenção pode ser uma pessoa bem vestida, uma pessoa, como que ela se comporta, né? Como que ela olha, como que ela fala, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Para você se relacionar com alguém, eu acho que tem que ter uma composição, né? Mas eu falo mais assim, do primeiro contato, do primeiro ímpeto, né? Porque eu emendo isso que você falou, e falou bem, sobre essa revolução que está sendo feita no mundo inteiro, e, aliás, com a ajuda de grifes, com a ajuda de muita gente, para desmistificar, descaracterizar os padrões de beleza e fazer com que a pessoa se sinta livre de expressar seu interesse por quem quer que seja, não importa se é gordo, magro, homem, mulher, essa nova liberalidade e liberdade que muda a questão da aparência, não é, André? Não, sem dúvida, eu acho que é fundamental. Eu acho que bater o olho e achar bacaninha é o que vai funcionar. E eu conto o meu caso pessoal, que o meu marido não era o meu tipo, não que ele seja feio, nem estava mal vestido, mas não era o meu tipo, e se não fosse por uma outra ocasião de eu ter conhecido, sentado e conversado, não tinha rolado. Então, eu acho que a primeira impressão é a que conta. Então, o bom mesmo é tu estar sempre com as unhas bem feitas, cabelo lavadinho, pelo menos, né? Cuidar da pele, porque a gente nunca sabe se o cupido Gisele, não vai te dar uma flechada. Gisele. Carlos, eu nem sempre estive, por exemplo, com os homens mais bonitos, mas não sei se as outras meninas concordam que tem aquela coisa do homem charmoso, o homem que às vezes tem alguma coisa que a gente não sabe por que a gente não consegue resistir. Só queria deixar isso aí, essa batata quente, desse homem charmoso, que não é bonito, mas é charmoso, entende? E sua experiência com essa diversidade do momento, Anica? Você vê isso bem? Eu concordo com a Gisele, eu acho que mais conta um homem charmoso, interessante, sabe, um bom papo, uma pessoa educada. Por isso que essa diversidade, que bom, todos têm direito a ser felizes, todos têm direito a encontrar as pessoas e se relacionarem. Então, fugir um pouquinho daquela coisa de, nossa, é a beleza que conta? Sim, num primeiro momento a gente olha, né, atraente, bonito e tal,
mas existem tantas outras qualificações importantes num ser humano, e que tudo isso pesando faz com que realmente você, às vezes, tenda por aquele que nem é tão bonito, mas que realmente é muito mais atraente ao seu gosto, ao seu olhar. Olha, mas Dona Maida Manes de Orlando, ela está assistindo cada segundo desse programa e ela só está ouvindo com pérolas. E essa pérola sobrou para você, Rosane, que é o seguinte, ela está lembrando aí de que você falou dos 30 segundos, que agora você tem que se resolver nos 30, mas o que é que acontece? E depois que passa os tais 30 segundos, o que é que fica? É uma excelente pergunta, porque eu tinha realmente pensado nisso. Eu acho que a gente tem que entender que a aparência ela é importante, é um atrativo, mas para uma relação se manter, seja ela profissional, afetiva, ou o que seja, ela tem que ter um conteúdo. A gente tem que ter um conteúdo e não pensar que é só de aparência que a gente vai conseguir manter essa relação viva. Então, o nosso cuidado pessoal, a nossa aparência é importante, primeiro para nós, depois para o outro, mas não é o que mantém o outro ao nosso lado, a outra ou quem quer que seja. Não estou me referindo à sexualidade de cada um. Estou me referindo a outra pessoa, o outro indivíduo. Eu vou entrar em desvantagem agora, que eu sou o único homem no meio de vocês, então eu vou ter que dar o único depoimento de homem, mas eu ouvi primeiro de vocês 5 de mulheres. A mãe de Andréa, não sei se vocês sabem, eu fui casado com a Andréa durante 10 anos, nós temos uma filha e tal. Quem sabe disso sabe, quem não sabe aí ficou sabendo, tá? E a gente briga mesmo, e briga muito, porque é assim mesmo. Mas a gente trabalha junto e a gente está junto há muito tempo e temos uma filha que justifica tudo de bom que você possa ter na vida. E minha sogra, ela dizia uma coisa muito engraçada, a Andréa me lembra aqui, que ela dizia assim, que não importa no homem se ele é bonito, importa é que se ele tem borogodó. Aí eu pergunto a vocês, a definição de cada uma de vocês, onde é que está o borogodó do homem? Gisele Ambrosio. Ai, tinha que ser logo para mim primeiro, Carlos. Porque você deve ser campeã de descobrir borogodó. Pois é. Para mim, está o que é no olhar. O borogodó? O que é aquela coisa especial? É aquilo que eu falei, né, do charme. Tem homem que tem um charme, é um magnetismo que eu não sei explicar. E depois, quando entra assim na coisa mais física, né? Não sei nem como falar isso. Mas assim, falando. Gente, o jeito de saber pegar uma mulher, vamos dizer assim, a pegada, vamos falar da pegada brasileira. Meu marido tem, graças a Deus, é americano, mas eu falei para ele, nasceu no lugar errado. Então vamos lá, a pegada, gente. O homem tem que ter pegada, para mim, tem que ter pegada. E para você, Anica, qual é o borogodó? Onde é que está o segredo? É ser atraente, é ser realmente, não necessariamente bonito, mas é ser atraente, ter um bom papo, ser muito divertido. Eu acho que uma pessoa mal-humorada, a pessoa pode ser linda, mas uma pessoa mal-humorada afasta as pessoas dela. Então, bem-humorado, um charme todo seu, isso faz a pessoa ganhar pontos e lá para cima. Pois é, a visão de homem não é bem essa, não. Depois eu vou dizer, não vou aqui me arvorar a dizer que eu estou falando por todos os homens, mas eu converso, tenho milhões de amigos homens e milhões de amigos héteros, homo e tudo, hoje em dia tem 45 categorias, entendeu? E a visão que eles têm é uma visão um pouco mais objetificada. É natural que a mulher tenha uma visão um pouco mais romantizada e que o homem tenha uma visão mais objetificada desse borogodó. Mas vamos lá. O borogodó, Karina, onde está o borogodó, Karina? Onde está? É você agora. Está aqui. Está aqui. Eu acho que, em primeiro lugar, o homem tem que saber fazer sexo com a mulher com o cérebro. Depois a gente vai para os outros. Gostei. Fazer sexo com o cérebro. Fazer sexo com o cérebro significa saber amar em vários níveis? Você tem que saber pegar, entrar na cabeça de alguém não é fácil, né? Mas quando você entra, ali você conquista muitas coisas. E ali já é a primeira parte de tudo, eu acho, sabe? Eu acho que e não é fácil você conhecer pessoas que tenham a inteligência e a forma certa de entrar no seu cérebro, né? No seu subconsciente.
Eu acho No que seu tá ser. por aí, no seu ser, na sua alma, né? Ó, Peraí, desculpa. agora peraí, Rosane. Peraí, Gisele, peraí. Rosane, onde é que está o seu borogodó? O borogodó do seu interesse afetivo. Eu acho que o meu, pessoalmente, e eu estou falando em geral também, eu acho que é isso, as relações vão se transformando. Então, é claro que a gente gosta de uma outra pessoa que tem uma pegada legal, que é gostosa, que é atraente, que é carismática, tudo isso, né, conta. Mas eu acho que ao longo da relação, o respeito, a admiração, ela é muito importante também, né? E como essa relação vai se transformando é o borogodó, porque depois de uma certa idade não é só a questão sexual, é o companheirismo, é a amizade, é o carinho, é o cuidado, né? É a aparência também, o desleixo. Acho que tudo isso é importante e passa a ser parte desse borogodó aí complexo que é a vida da gente. Eu vou lhe dar direito de falar, viu, Gisele? É só porque eu estou administrando aqui, ó. Reação à sua afirmação, Karina. A Edgenalda Santiago disse uma frase linda, resumiu numa frase que você falou. Fazer sexo com o cérebro é saber diferenciar prazer de orgasmo. Yes. Essa arrasou, hein? Arrasou. Assim, dona Gisele, o que é que a senhora ia falar naquele instante que eu não lhe dei a palavra? Eu só queria falar que eu tive uma visão meio masculina, vamos dizer assim, né? Mas eu tiro o chapéu para o que a Karina e a Edgenalda Anica, agora falou, e a Edgenalda exato, falou também. E a Rosane, elas três completaram de um jeito que, gente, é verdade, sem essa coisa mental, né? Sem esse estímulo mental do parceiro para a gente, não adianta nada ter pegada. É isso. Mas eu entendi sua pegada. Espera aí que eu vou chegar lá. A Andréa Felizardo, essa produtora Andréa, ela pensa que eu estou com Alzheimer. Ela acha que eu ia esquecer você. Aí ela fica me dando carão aqui. Eu não gosto, não. Homem não gosta de receber carão, não. Mulher não gosta, tampouco. não. Mulher Não gosta, não. Andréa, onde é que está o seu borogodó? Meu borogodó vai muito com o que disse a Rosane, até porque eu já estou casada há muitos anos, já com o segundo marido, então posso até comparar com o primeiro. Mas o borogodó fica em tudo isso, no respeito, né, na admiração, porque é isso que depois de muito tempo conta. Mas eu acrescento o humor, que a Anica falou, para mim, se o cara não for engraçado, se o cara não me fizer rir, não vai rolar. E perfumado. Meu homem é verdade. Um cara perfumado, para mim, meu Deus do céu. E se for chechelento, como eu digo, aí não rola mesmo. Eu sou muito do olfato. Né? Bom, se serve o depoimento aqui masculino dizer para vocês, se eu fosse escrever um livro hoje falando sobre a matriz afetiva do homem com relação a qualquer outra pessoa, não só a mulher, a gente tem que enxergar que a vida, graças a Deus, mudou nesse sentido, e a gente hoje não fala de amor de homens por mulheres e de mulheres por homens. A gente fala de amor de pessoas por pessoas. Eu acho que, para o homem, que vocês, psiquiatras e terapeutas, arrasam com a vida da gente a vida inteira, porque dizem sempre que o homem está procurando uma segunda mãe, bababá. O pior de tudo é que é verdade. Então, eu acredito que o traço mais importante na conquista de um homem é ele ter certeza do afeto, que o afeto é real. Essa história de dizer que o homem só está preocupado com sexo, isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança que acaba muito rápido, porque o próprio encanto do sexo, rapidamente a gente descobre que o sexo como objetivo de vida é a grande mentira da humanidade, né? Mas que ele é bom? Que todo mundo quer fazer enquanto puder? Claro que sim. Mas a busca pelo afeto, a busca pelo companheirismo, no sentido verdadeiro, de saber que aquela pessoa que está do seu lado ali é um porto seguro, é seu melhor amigo ou sua melhor amiga, é a pessoa com quem você conta, que você sabe que em qualquer circunstância da sua vida, isso daí é uma coisa muito poderosa e é o que eu acho que é o borogodó mesmo.
Tem gente que acha que a situação financeira, a estabilidade emocional, que é importante também, não vamos ser hipócritas e dizer que a situação material não importa. Claro que importa, mas uma situação material pode não ser suficiente para sustentar um relacionamento. E a gente sabe disso, que o que a gente mais vê é divórcio, embora as pessoas tenham dinheiro. Mas eu acredito que a afetividade, o romance, mesmo quando ele vai mudando de maneira de se manifestar, pelo menos para mim, é o que sempre determinou a longevidade dos meus relacionamentos, que não foram poucos. Dá para fazer uma minissérie. Acho que dá para fazer até uma novela. Meninas, nós chegamos ao fim do programa, mas antes vocês têm uma última rodada, que é uma brincadeirinha que a gente faz aqui, onde você tem 1 minutinho, menos até um pouquinho, se puder, onde você vai falar para essa audiência maravilhosa que acompanhou a gente, muita gente, milhares de pessoas acompanharam a gente no mundo inteiro. E hoje eu noto uma coisa, a jogar pelas perguntas, foi a primeira vez que alguém ganhou do Japão, porque a gente tem um fã-clube do Japão que acompanha a gente arrasado. Esse ano os Estados Unidos deu um grande gás aqui. Então, vamos falar para essas pessoas que estão assistindo, cada um de vocês, mandando uma mensagem para que elas entendam que não é preciso dizer que a aparência não importa, mas é preciso saber o quanto a aparência importa e o quanto ela não é tão relevante assim. E eu vou deixar minha amiga terapeuta para o final, porque eu sempre gosto de terminar com ela, que é a voz do oráculo. Tá? Eu começo, então, dessa vez, por caminho atravessado, para poder agradecer mais uma vez a Karina por estar até alta madrugada conosco aqui e agradecendo pelo brilho e a inteligência que você trouxe para esse painel. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço a todos vocês, a vocês, meninas, também. Foi um prazer dividir essa telinha aqui com cada uma de vocês. O que eu queria dizer a todo mundo que está nos assistindo é que a coisa mais importante que a gente tem que preservar é a nossa estima, né? A nossa autoestima, o nosso amor próprio, né? E esse é um exercício que a gente tem que fazer diário. A partir do momento que a gente acorda, a gente já tem que se amar, ou se cuidar, ter pensamentos positivos, ter pensamentos otimistas. Eu acho que é importante a gente trabalhar muito o nosso pensamento, né? O pensamento é a arma de tudo, é o que a gente, dizendo assim, é o que a gente planta, né? É o que a gente está plantando para colher. Então, eu acho que isso tudo vem acompanhado, né, com o pensamento e com as nossas atitudes, né? Isso faz de nós pessoas melhores, pessoas mais bonitas, pessoas mais prontas, né, para encarar o mundo de hoje, que não está fácil, mas eu acho que a gente construir essa personalidade, esse caráter basado aí nessas ferramentas também de moral, de ética, que é fundamental nos dias de hoje, que isso aí também é um outro tema, né, que a gente está vendo muita falta de moral e ética no mundo, né, e isso também transforma pessoas feias, né, então eu acho que a gente tem que começar a avaliar isso. E é isso, cuidar do que é teu, cuidar do seu interior, cuidar da sua essência. Eu acho que o que importa é a sua essência. E quando você acredita na tua essência, quando você vive ela, tudo fica mais lindo, entendeu? Muito obrigado, Karina. Você, Andréa? Eu fico com a Karina também, eu acho que a gente tem que se ver bonito, né? E tem tantos caminhos para isso, né? E se estamos falando de estética e de beleza, tem tanto tutorial, hoje ninguém mais precisa ser feio. Tu pode aprender a fazer truque de beleza ou até mesmo fazer ginástica em casa com esse período novo que nós estamos, tem tudo online. Então, a coisa tá numa situação mental de querer se amar, de querer se cuidar, e isso vai refletir, vai melhorar, e de equilibrar todos os níveis da vida, né? Porque não é só beleza externa, eu acho que tem a questão emocional, tem a questão profissional, tentar equilibrar tudo, e isso vai fluir, e tu vai conseguir te ver bonito na frente do espelho e vai passar beleza para as outras pessoas. E realmente não ter essa hipocrisia, né? Porque as aparências realmente importam. Muito obrigado, André. Anica. Só reforçando que não precisa de um alto investimento para que você se mantenha bem apresentável, você pode fazer isso com economia, e não é só a forma como você está se vestindo que conta, mas também a sua atitude.
vamos manter uma mente positiva, vamos manter sempre um olhar mais generoso para o nosso próximo, né? Principalmente agora em tempos de pandemia, a gente observa também que essas pessoas que estão na linha de frente, fazendo o seu serviço, nos servindo, na área de saúde principalmente, nem se fala, mas nos supermercados, nas farmácias, no caixa, essas pessoas que estão lá nos servindo, que a gente também seja muito grata a essas pessoas, sempre com um olhar doce, com um carinho para essas pessoas, que eles estão se expondo para nos servir. Então, que a gente seja um pouquinho mais generoso com as pessoas, que as nossas atitudes sejam elegantes, que as nossas atitudes reflitam mais carinho, para a gente sair dessa pandemia toda aí também transformados, com muito mais amor pelo próximo. Obrigado, Anica. Gisele. Eu queria deixar a mensagem aqui da autoaceitação. Eu acho lindo isso que está ocorrendo agora, dessa diversificação da beleza, da gente estar saindo dos antigos moldes. Eu mesma sou uma que nunca coube, nunca fui magrinha, tenho 1,52 m de altura, e assim, eu me amo do jeito que eu sou e eu quero passar isso para as pessoas. É muito importante essa autoaceitação e também o que as outras amigas falaram, gente, do cuidado pessoal dentro da beleza que você tem. Basta você estar apresentável. E outra coisa, dentro de cada situação. Claro que existe essa coisa hoje de tipo, ela pode usar o que ela quiser, cada um usa o que quiser, a hora que quiser. Mas, gente, existem situações, sim, que exigem que você esteja de uma certa forma se você quiser conquistar aquele espaço que você está procurando naquele momento. Seja em relação a conhecer uma pessoa nova num relacionamento, ou se você está indo procurar um emprego novo. Então, saiba examinar aquele momento para que você consiga o que você quer. Obrigado, Gisele. Finalmente, o nosso oráculo I Ching, nossa querida Rosane. Eu acho que eu diria empoderamento. A nossa aparência ela é um dos fatores que nos dá poder de mudança, poder de cuidado. Eu acho que empoderamento é muito importante. Eu concordo com tudo que as minhas queridas colegas falaram. E só mais uma coisa que me chamou a atenção, a pergunta daquela moça que disse quando a gente não tem dinheiro para fazer as coisas, né? Eu acho que esse empoderamento faz parte disso. Tá certo, foi a Manuela Macedo de Nova York. Isso, Manuela, mãos à obra. Ainda mais nesses tempos de pandemia, tem tanta coisa disponível online, como bordar uma coisa, como fazer uma maquiagem com um batom, fazer sombra, blush, tudo, sei lá, eu já vi de tudo, já escutei de tudo. Eu acho que a gente se empoderar e dizer, não, eu posso modificar isso, eu posso fazer diferente, e ser sensível à situação dos outros, como foi dito, eu acho que é bem importante. Então, empoderamento é isso. Olha, super feliz de ter estado com vocês. Eu confesso a vocês que foi muito melhor do que eu esperava. E eu quero, antes de encerrar o programa, além de agradecer a André, agradecer a Karina, a Rosane, a Gisele e a Anica pelo tempo de vocês, por tudo de bacana que vocês trouxeram para essas milhares de pessoas que acompanharam o Batata Quente 32, e chamar vocês para amanhã. Nós temos um programa especial, semelhante ao Batata, mas num formato um pouco diferente, que é um programa dedicado àqueles que estão buscando ainda uma alternativa de obter seu green card e de obter a cidadania nos Estados Unidos através do recurso dos investimentos. As portas não estão fechadas. Oportunidades no visto de investidor, com a participação ao vivo de Carlos Colombo, Rose Roden e Júlio Barbosa, especialistas nessa área, que vão conversar conosco amanhã, às 20h30, hora leste dos Estados Unidos. Contamos com vocês aqui. Meninas, uma boa noite. Eu tenho certeza que nós ainda vamos nos encontrar muito breve. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Obrigado, meninas. Obrigada a todos, foi um prazer. Obrigada a todos. Um abraço. Um beijo.